Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando, para quem está assistindo a gravação. Eu com muita honra, muita alegria que eu começo esse primeiro dia do Caminho da Criação, nossa jornada de alinhamento do feminino. Uma jornada que começou ano passado. Na verdade, ela já está acontecendo há um tempo, mas acontecia de forma descentralizada. E ano passado eu decidi consolidar essa jornada em dias, em tópicos, muito fruto do meu trabalho com a cartomancia, do meu trabalho com essa mulherada toda, com todas vocês. E é muita alegria, eu fico muito emocionada, até porque ver um trabalho crescendo e criando raízes, e tomando novas formas, agregando novos olhares, novas pessoas. E, enfim, acho que vão ser 7 dias aí de um mergulho intenso, mas de aprendizados incríveis. E vou agradecer coletivamente a todas as facilitadoras, mas em especial a Isa, que está com a gente aqui hoje no nosso primeiro dia. Vou te apresentar um pouquinho, Isa, mas depois, se você quiser complementar, porque ninguém melhor do que a gente para falar da gente mesmo. Mas a Isa é psicóloga e psicanalista, vocês vão ver, porque tem muita gente de BH, e aí as mineiras vão ver que a Isa tem um sotaque maravilhoso, diferente, e ela está um pouquinho longe geograficamente de nós, mas são distâncias que a gente aproxima. E uma das coisas que eu achei mais interessante, quando eu e a Isa a gente conversou sobre a participação dela, é a aproximação que o trabalho dela tem com o feminino. E claro que a gente vai falar de ordens e de lugares diferentes, mas quando eu pensei no tema o que é autoestima, e nesse guarda-chuva geral de falar sobre, principalmente a mulher dentro dessas discussões de autoestima, eu não me furtei a pensar em trazer uma pessoa que trata, que trabalha com saúde mental do ponto de vista clínico para conversar com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Isa, ao Caminho da Criação. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fico muito honrada de dividir esse espaço com você. Obrigada, Bruxona. Eu que agradeço, eu que fico honrada de dividir esse espaço, de ter a oportunidade de conversar com você e com todo mundo, por potencializar aí essa jornada que é a minha também, além de todas as outras. Sei que não é uma cartomante, é uma mãe, né, para todos. A cartomãe! E, bom, me apresentar um pouco, nem sei, né, como que eu começo. Eu venho do ambiente muito acadêmico, tenho essa tendência a me apresentar por coisas acadêmicas, mas queria não me prender a isso também. Mas sou desse ambiente acadêmico, amo pesquisar e o meu assunto favorito desde sempre é o estudo do feminino, sempre arraigado nessa questão de gênero, dispositivos de gênero, feminismo, a história do feminismo, enfim. Tem uma relação intrínseca eu e toda essa história de tudo que fala sobre o que é a mulher, viva atravessada por isso, e minha clínica não é diferente. Faço um trabalho muito voltado para as mulheres, hoje, inclusive, na minha clínica, quase 100% são mulheres, então volto muito meu olhar para isso, me interessam muito as questões do feminino, e nada mais interessante do que observar isso na prática, atendendo as minhas analisantes. Sou psicanalista, acho que isso fala muito sobre mim, sobre o meu percurso, porque a psicanálise é de uma outra ordem, é de uma coisa, como é que eu posso falar? Ela muda tudo, ela vai na contramão da psicologia, ela vai na contramão dos positivismos, ela questiona tudo, ela vira tudo ao contrário, quem já fez análise sabe disso, como é ser revirada. Paciente de análise, e a análise, para mim, é a origem do caos. Não tem um dia que eu não sente no divã e que eu não saia mais embaralhada do que desembaralhada. Mas eu acho que uma das coisas que, inclusive, permitiu que eu me tornasse uma cartomante melhor é ser paciente de psicanálise. A psicanálise, acho que a coisa que eu mais amo nela é que tem essa ideia de que a gente encaminha as pessoas para serem seres desejantes.
E eu acho que esse é o melhor objetivo que uma pessoa pode ter na vida, assim, incentivar outras pessoas a desejarem. E a partir disso tudo se desenrolar. Não à toa a gente se aproxima dos nossos gostos e dos nossos sonhos e vontades, por mais desafiador que seja, mas ela realmente faz isso. E quem aí já experimentou análise pode falar dos seus efeitos melhor do que eu e qualquer outra pessoa. O que mais? Sou casada com a Paula, tenho uma cachorrinha chamada Cora, de 2 anos. O meu sotaque diferente é do Amazonas, sou de Manaus. Um sotaque chiado, estranho, parece meio carioca, às vezes as pessoas confundem. Estou aqui, sou consulente da Amanda também, apaixonada pelo tarô, que me ajuda muito também como uma ferramenta de autoconhecimento e de desembaraço de mais questões da vida. E estamos aí para discutir sobre as coisas e descobrir juntas essa jornada. Ai, perfeito, Isa, perfeito. E a Isa está no grupo do Caminho, então se vocês tiverem alguma outra dúvida durante, eu até é importante falar isso, eu esqueci. Tragam essas dúvidas, esses questionamentos para o chat, que eu vou estar super atenta durante a minha conversa com a Isa. E se futuramente quiserem conversar com ela no outro espaço, entender como o trabalho dela funciona, ela está lá no nosso grupo do Caminho da Criação, eu até já comecei a indicar pessoas para ela, porque aqui a gente faz assim, a gente só não tem jeito para a morte, de resto, para tudo. De advogado a policial, a psicanalista, tem de tudo nesse grupo do Caminho da Criação, isso que é maravilhoso. E Perfeito, um pouco da nossa conversa hoje, né? Na verdade, o tópico central da nossa conversa hoje é entender o que é essa tal de autoestima. E quando eu estava separando a pauta do caminho, eu achei importante a gente dar um passo atrás porque eu vou muito na contramão das coisas. Eu sei que eu sou uma pessoa naturalmente questionadora. E uma das coisas, dos frutos que eu gosto de trazer para o caminho, é dar referências e argumentos e repertório para que as pessoas que acompanham a jornada possam criticar também alguns dispositivos que se instalam como canônicos, como a norma. E eu vejo muita conversa clichê de jargão sobre autoestima. E no caminho, e também no meu trabalho dentro do tarô, eu lido com mulheres, pessoas muito diversas no geral, e que falam de lugares diferentes de construção de estima e depois de construção de autoestima. E eu quis trazer esse tema como uma abertura para a gente conseguir se localizar nele. E aí, quando a gente conversou um pouco, hoje um pouquinho mais cedo, eu achei interessante que você trouxe a autoestima como algo que parte desse entendimento do vazio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. tá bom, vamos lá, né? Como Freud disse, vim trazer a peste. Acho que hoje eu vou fazer um pouco esse percurso aqui também. Eu sou conhecida por ser uma pessoa bem questionadora, igual a Amanda, e ir na contramão das coisas que estão postas aí no mundo. E a gente está vivendo na atualidade esse momento da positividade, do good vibes, e é isso, e se aceite, e tem o seu valor, é importante que isso exista, mas eu tenho algumas críticas quanto a alguns desses movimentos, e muito do que eu trago, eu digo, algumas pessoas falam que eu sou pessimista, mas eu acho que eu tenho um olhar um pouco mais amplo das coisas, né? Não é uma tristeza, mas de se ver como um todo. E aí, quando eu estava conversando com a Amanda mais cedo, que a gente estava pensando, na verdade, desde antes, né, quando a gente estava planejando o que falar sobre autoestima, e eu questionei bem preocupada para tentar entender se a gente estava alinhada, se a Amanda queria ir por esse lugar do positivo, e é isso, e alto astral, que eu não me encaixo, ou se ela queria ir para o lugar do questionamento. Escolhemos o segundo lugar, estamos aqui. E aí, o que eu trouxe para a Amanda? Eu falei que eu tenho um conceito de autoestima, que também parte dos estudos da psicanálise, que falam que a autoestima é você ser capaz de aceitar os seus próprios vazios. E o que eu quero dizer com isso? Tentando não embaralhar a cabeça de ninguém, mas trazer questionamentos. Muito se fala de autoestima em você olhar para aquilo que você gosta em você e reconhecer isso.
suas habilidades, suas potencialidades, tudo aquilo que você tem de bom, olhar para isso, se sentir segura de si, enfim, confortável. E isso é importante, faz parte de um percurso. Para muita gente, isso já é uma virada gigantesca na vida, de conseguir olhar para si com esse carinho, de conseguir apostar em si mesma e ver coisas boas em si. Mas um segundo momento dessa autoestima, ainda mais profunda, é você conseguir olhar para aquilo que te falta, para aquilo que você não tem, para aquilo que não é seu. E por que que isso é tão poderoso, né? Porque você precisa definir seus limites para você conseguir construir uma autoestima. Você precisa entender até onde você consegue ir. Porque muitas vezes, e eu falo isso como uma autocrítica também, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer se achar invencível e pensar, não, então eu tô com a autoestima lá em cima, então eu posso fazer tudo, venham projetos e mais projetos que eu dou conta. Mas tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisa que está fora do nosso alcance de resolver, de criar, de tempo, enfim. E que nem cabe, né, Isa? E Que que a nem gente cabe, que entendeu tá, que não nos cabe também é um ponto de partida importante para definir a autoestima. sim, o que não nos cabe, o que não é nosso, que a gente insiste naquele lugar e repete até entender que não é nosso. Autocrítica, sim, porque eu também faço isso, também insisto em alguns percursos para entender depois que não são meus. E só a partir disso é possível você construir uma autoestima realmente segura, de você entender até onde você vai e até que ponto você já não consegue mais ir, até que lugar você vai e até que ponto aquilo já não é mais seu, aquilo já é de uma outra pessoa, de um imaginário ou de um ideal que você criou, que também acontece muito. A gente estabelece uns padrões algumas vezes do que a gente quer ser, então se eu chegar até tal coisa, aí eu vou ter uma autoestima incrível, inabalável. Mas normalmente esse lugar não chega e a gente precisa lidar com aquilo que a gente vai tendo ao longo do percurso, com esses restos que são das nossas experiências que a gente vai conquistando. Acho que essa é uma boa introdução, mas aí. Não só é isso, falar desse dos lugares, e eu vejo tantas conversas que eu tenho com cada uma das pessoas que estão aqui e as outras que vão assistir depois, e eu observo muito que às vezes quando esse lugar chega, ele não se torna suficiente. Então, a gente tem uma visão de, quando eu tiver pesando tanto com essa aparência, nesse lugar de carreira, nesse lugar emocional, eu vou estar bem comigo mesma. E aí, e assim, tem vários atravessamentos. Se esse lugar chega, já é um problema, porque às vezes ele não chega. Mas quando ele chega, ele também chega lotado de vazios. Porque ele chega com uma expectativa muito maior do que ele de fato é, e ele chega de fora para dentro. Ele chega, beleza, eu cheguei nesse peso, mas o que que isso me custou? Cheguei nesse lugar do meu trabalho, mas o que que eu abri mão de mim para estar nesse lugar? Então, quando eu coloquei no grupo do caminho que, para mim, a autoestima está ligada com uma parte inata, uma essência, um entendimento que talvez não seja ancorado no ter, né, no eu tenho esse peso, eu tenho essa aparência, eu tenho esses atributos intelectuais ou visuais, e muito mais em como eu me percebo, como eu me localizo, eu acho que a gente começa a falar das coisas de uma outra perspectiva, né? Sim, com certeza. Esses questionamentos são muito importantes de se fazer quando a gente coloca essas metas de eu cheguei em tal lugar, se eu chegar, mas o que que me custou chegar nesse lugar? E às vezes demora um tempo e a gente imaginou antes e aí chegou agora e aí já não faz mais nem sentido quando a gente chega. Ou mesmo que faça, mesmo que a gente tenha lutado a vida toda por isso, assim, eu posso apostar que 100% das vezes a gente chega no lugar e tem algum vazio nele. Porque é isso, né? A gente é insatisfeito por essência. Porque se a gente deseja, é porque existe uma falta. E é preciso faltar para que a gente possa desejar. Isso é importantíssimo. Não tem como a gente ser 100% preenchida, porque senão acabou a vida, acabou o desejo, não tem mais onde chegar. Então, precisa faltar para desejar. Então, mais uma questão importante
do quanto a valorização da falta é importante para que a gente continue construindo algo que faça sentido na nossa vida. Eu até tô tomando nota disso daqui, de não tem como a gente ser 100% preenchida, que uma das coisas que eu, inclusive, levo para análise, minha psicanalista fala muito que o processo de psicanálise é o processo de retirar coisas, como numa escultura, o processo de esvaziar. E eu vejo que o tarô, por muitas vezes, as pessoas buscam o tarô na contramão disso, porque elas querem informações, elas querem subsídios, elas querem luzes, sinais para compor essa expectativa, para compor esse olhar para o vazio. E aí, às vezes, eu, no lugar de cartomante, eu entro nesse dilema. E por isso que, às vezes, eu falo, gente, nem tudo que eu vejo, eu falo, porque, às vezes, a fala, ela se torna um desserviço. Porque eu vou criar um parâmetro, ainda mais no lugar de referência que eu estou, no lugar de autoridade, eu vou criar um parâmetro que talvez você não precise dele naquele momento. E talvez eu não sou a melhor pessoa para definir o que você precisa ou não. E aí se torna um lugar de conflito, porque eu vejo que a gente está o tempo todo olhando para o outro nesse processo de construção de autoestima, em busca dessa validação. E uma das analogias que eu gosto muito é que a gente nunca se viu diretamente. Eu nunca me vejo diretamente. Quando eu vejo o meu reflexo na câmera, eu vejo, assim, depende de várias coisas, depende da qualidade da minha câmera, depende da luz que eu coloco, eu não estou me vendo, né? O espelho é a mesma coisa, é uma refração da luz, o côncavo do espelho vai ditar o formato que eu vou me ver e existem suas distorções. Nós estamos sempre nos vendo pelos olhos e pela expectativa do outro, né? E isso é uma coisa que me pega muito, porque desde que a gente é criança, e eu trouxe fala sobre essa criança interior, desde que a gente é criança, a gente acredita no que a gente é a partir do que o outro diz que nós somos. Então, ai, que bebê bonitinho, que bebê gordinho, que bebê saudável, ou não, ou ai, nossa, que criança cheia de problema. Eu que fui uma criança que nasce doente, eu me via muito nesse lugar do adoentado, do dependente, e vejo que a construção da minha autoestima parte de uma antítese, né, da mulher independente, da pessoa que está nesse lugar de guru, de guia, de cartomãe, de um lugar de vulnerabilidade que foi gerado na infância. E aí eu acho que a gente pode usar da psicanálise para entender o limite do outro na formação dessa autoestima também. Vamos lá. Inclusive, eu estava escrevendo, curiosamente, sobre isso hoje, né? Nem estava pensando que ia falar sobre isso, mas tem tudo a ver, de fato, de que a gente não consegue viver sem o outro, mas a gente não pode viver só com o outro. De que a gente precisa desse coletivo, mas que a gente não pode viver só com essa pessoa, com essa figura de referência, que acontece muitas vezes com figuras de responsáveis, principalmente, né? Mãe, pai, ou a pessoa ali que foi responsável pela criação, a referência do nosso cuidado. E aí você trouxe esse exemplo da sua própria infância, né? Quase um arquétipo, né? Da pessoa muito vulnerávelzinha, frágil, que precisa de muito cuidado. E o quanto você foi falada e pensada a partir desse pensamento, e o quanto por algum momento isso te encapsulou mesmo, né? Talvez de achar que você só iria conseguir um amor ou uma atenção se você se fragilizasse, se você ficasse menorzinha, assim, para que a outra pessoa pudesse cuidar, e aí assumir um outro lugar fosse estranho ou desconfortável, que a gente se constitui a partir disso, né? O Lacan, que é quem eu sigo na psicanálise, fala que a gente cresce como uma libra de carne, ou seja, a gente nasce como uma almôndegazinha, a gente não tem nada ali. E nós somos uma esponja para o ambiente. Então, tudo aquilo que é dito, que é pensado, que é desejado sobre a gente, desde antes da gente nascer, inclusive, fica com a gente, fica no nosso registro e a gente vai se moldando a partir disso. Claro que a partir de um certo momento a gente pode subverter e aí virar antítese, como você mesma falou, ou então seguir aquilo à risca, também é uma possibilidade, mas a gente se constrói a partir dessa fala desse outro que é importante para a gente. E muitas vezes é o risco, e que chega muito na clínica, é a pessoa
vir com esse sofrimento de que ela está presa nessa fala do outro, nesse olhar do outro, nisso que o outro pensa, enfim, ela está encapsulada pelo olhar do outro. E eu acho interessante que o que eu ia falar entra muito na pergunta da Ana, disso de transformar em antítese. Eu sigo trazendo experiências pessoais muito no sentido de ilustrar, tá, gente? Não estou me colocando como sujeito dessa análise, é só uma ilustração. Mas essa transformação em antítese está muito nesse lugar, principalmente corpos que não são vistos como padrão, como a norma. Né? E eu vejo isso muito durante a minha lida com as pessoas, mas essa transformação em antítese bom, se falam que eu sou X, então eu vou ser o contrário de X. Então, se falam que eu sou vulnerável, como no exemplo que eu dei de mim, então eu vou mostrar o menor das vulnerabilidades. E sempre que eu aparecer, eu vou estar num lugar de poder, num lugar de reverência, num lugar de uma pessoa que se construiu a partir da força. E aí eu vejo que a análise entra nesse lugar, essa construção da autoestima como a capacidade de enxergar os vazios, é enxergar o que tem entre o que me foi falado, o que eu construí e o que eu de fato sou, ou o que eu não sou. Talvez o vazio, ele seja muito essa dança entre o ser e o não ser, uma coisa bem shakespeariana até. Mas esse lugar do bom, estou disforme, não me encontro, não me caibo, né? O excesso de vulnerabilidade não me cabe, o que me foi trazido, mas esse excesso de força também não me traz elementos suficientes para que eu me sinta satisfeita com o que eu falo sobre mim mesma. E aí, uma das coisas dentro desse tópico de autoestima que eu mais gosto é que a autoestima é um conjunto de percepções que você tem sobre si mesma. E essas percepções, elas são conscientes e inconscientes. Então, quando eu vou jogar para alguma pessoa, eu gosto de ouvir vocês primeiro, porque eu acho que a forma como vocês dizem as coisas me conta mais do que o que vocês dizem. Então, o que a Isa, a forma como ela escolhe falar, me diz mais sobre o que é o objeto da fala dela. E aí, na forma como vocês narram as coisas, eu tenho mais elementos de jogo, mais elementos simbólicos do que o objeto em si. Eu acho que essa dança com esses elementos da autoestima é uma parte muito constituinte do meu trabalho, mas que é um lugar também de muita preocupação, porque eu sei que uma fala, né, uma fala afirmativa ou negativa, tem um impacto muito grande dentro daquela pessoa que recebe. Eu sei que isso em análise também é uma questão, né, e por isso que o divã é um lugar de escuta do inconsciente, é onde você deita ali, repousa a cabeça, e eu até brinco com a minha psicanalista, que eu falo, nossa, se o Lacan ouvisse a nossa análise, ele ia bater palma, porque eu estou fazendo exatamente tudo que ele fala para não fazer. Maravilhoso, é isso, né? Até na análise ela é a antítese do que se espera da análise, é sobre isso. Mas sim, é preciso ter muito cuidado. Eu acho que você tem uma sensibilidade muito importante, talvez ferramentas de análise tenham proporcionado isso para você em alguma medida. Escutar os não ditos, a gente fala em psicanálise, e acho que você acaba fazendo um pouco disso, que quando a pessoa fala de si, tem muito mais do que aquilo que ela fala, e é uma função importante do analista tentar entender o que é isso que a pessoa não fala, e aí saem os questionamentos, né? Acho que uma coisa que ajuda também, como eu posso falar, a ajudar a pessoa a entrar nesse lugar dos não ditos, entender esses não ditos, é não naturalizar as coisas, e isso é até engraçado, porque tem pessoas que não estão acostumadas, e aí elas acham a coisa mais esquisita do mundo. Então, não sei, a pessoa traz para análise que ela... deixa eu pensar num exemplo agora, que me foge da cabeça. Tem um exemplo de algo que aconteceu. Uma paciente chegou para mim e começou a falar sobre o próprio período menstrual, e falar das experiências que estava passando e tudo mais. E aí falava de um cansaço muito grande, que não conseguia se movimentar a partir disso. E aí eu perguntei dela, como é que é o seu período menstrual para você?
partindo da premissa de que eu não tenho como saber como funciona para ela, se ela ama, se ela odeia, como que ela lida, e o mundo se abre a partir disso, porque normalmente essas coisas não são questionadas, né? E aí ela falou que, na real, ela amava o ciclo menstrual dela, ela se sentia super poderosa enquanto ela estava ali menstruando, mas ela tinha um ambiente muito opressor, que não permitia que ela libertasse essa potencialidade que ela acessava nesse momento. Então, isso trazia um cansaço gigantesco para ela. E eu jamais ia acessar isso de outra maneira que não fosse perguntando, não naturalizando a experiência dela, que é totalmente diferente da minha e muito diferente de qualquer pessoa. Mas, enfim, vários questionamentos dentro disso. Então, tal pessoa é chata, mas o que é chata para você? Tal pessoa é isso, mas o que é isso para você? Estou ansiosa, é o clássico. Estou ansiosa, mas o que é ser ansiosa para você? Enfim. E eu acho que quando a gente cai nesse lugar, né, pegando muito isso que você fala, dessas definições que parecem prontas, e quando a gente se compromete a sair do clichê de autoestima, a gente se compromete também em esvaziar os significados que nos foram atribuídos. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, pensar, eu não me considero bonita, eu não me considero atraente, eu não me considero uma pessoa munida de desejo, que o outro vai desejar, ou eu não me considero importante, não me considero inteligente, não considero que eu falo útil. Eu vejo muito, principalmente nós mulheres, construindo nossa autoestima a partir do que nós não somos. E por isso que a gente cai nesse lugar de sofrimento, porque o não ser é sempre um lugar inatingível. A gente nunca vai saber o que é esse não ser, a não ser sendo. Então, eu não sei o que é ser feia a partir do momento que eu me vejo enquanto uma mulher feia. E aí eu atesto, reforço uma série de questionamentos que foram inseridos para mim, mas que às vezes não vieram de mim, não partiram de mim, da minha existência, do meu querer, do meu viver. E aí, quando a gente começa a tirar elementos dessa conversa de autoestima, né? Tirar, mas você precisa se amar, você precisa se achar bonita, você precisa achar seu corpo ótimo, você precisa se achar inteligente. Quando a gente começa a tirar o você precisa, a gente chega no que você percebe sobre si mesma, fora do que é necessário. E por isso que eu não gosto dos jargões, eles me incomodam muito nessa fala, quando eu converso com outras mulheres. Porque como que eu vou falar para uma pessoa que ela precisa se amar, se eu não sei como ela construiu esse senso de amor? Se eu não sei de onde parte essa fala amorosa, se eu não sei de onde parte essa necessidade de validação, como que eu vou, né, me enveredar num discurso de body positive, né, que agora está na moda, de, esse corpo é lindo também, se essa pessoa está inserida igual, né, a sua paciente, num contexto onde ela gosta do ciclo menstrual, mas o ambiente é tão constrangedor que faça com que isso acabe sendo cansativo. E aí são muitos cuidados e muitas nuances que envolvem esse discurso do amor próprio. E aí, por isso que eu acho que a gente precisa ter, são muitas camadas, né, Isa? São muitas sutilezas. Sim, e isso que você falou do esvaziamento das palavras, ele serve tanto para esse movimento de avançar na própria autoestima, mas também de recuar nessa autoestima, porque esses discursos do você precisa ser tal coisa, você precisa se amar, ou qualquer coisa nesse sentido, ele também acaba esvaziando algumas palavras de sentido. Que vira uma regra, vira uma imposição, e aí quem não consegue alcançar isso? Nossa, hoje estou me odiando, e agora? Sou uma péssima mulher, sou uma péssima feminista, sei lá, o que vai acontecer comigo? E acaba se esvaziando toda essa ideia. Mas contrário também é muito importante, justamente questionar, não naturalizar conceitos, para que a gente possa entender de onde vêm nossas ideias, quem é que falou isso para a gente. Normalmente a gente pensa uma coisa que não foi dita pela gente, foi dita por uma pessoa em tal momento, em tal lugar, e aquilo ficou marcado. E a gente tomou isso como verdade. E quando a gente se questiona, aquilo nem tem mais sentido, mas a gente segura aquele peso na nossa bolsa. E só quando a gente se pergunta e se permite pensar nisso, que a gente consegue deixar isso ir. Tem uma coisa interessante que aconteceu esses dias, e algumas das pessoas que conversaram comigo estão aqui.
E aí, pessoas, se vocês quiserem conversar com a gente no chat, vão ser muito bem-vindas. Mas esses dias eu estava conversando no Instagram sobre vergonha, né? E assim, enquanto eu abraço o Lacan na análise, na cartomancia eu sou melhor amiga de Jung na minha cabeça, eu fantasio essa relação. E a vergonha para o Jung, ela está muito ancorada nos constrangimentos que a gente sofre, inconscientes ou não, durante a primeira infância. Então, para ele, a vergonha é um sintoma da ansiedade, é como se fosse uma prima da ansiedade. E aí, quando você fala sobre não naturalizar, algumas pessoas vieram falar comigo e falaram, nossa, eu me sinto assim, mas eu me sinto assim há tanto tempo que eu não sabia que se sentir assim não era normal. Eu não sabia que fazer os questionamentos que eu faço não é um questionamento natural não é nem de todo mundo, mas natural de mim, natural enquanto um sujeito localizado nessa sociedade que força muitas pressões estéticas. E aí eu tive conversas interessantes com pessoas que passaram por processos muito abruptos de mudança de imagem, né, como é, por exemplo, cirurgias estéticas, uma cirurgia bariátrica, e que se viram, né, em fração de semanas muito diferente do que elas foram durante anos. E pessoas que, por mais que cumpram com um padrão estético vigente, não se naturalizaram tanto desconforto que não conseguem se enxergar, e a vergonha como um grande balizador, né? Eu estou sempre envergonhada do que eu sou. E aí eu vejo construções de autoestima que estão fundadas nessa vergonha essencial. Já, e o que eu sou não é digno de ser visto pelo outro. E aí, por isso, eu escondo, eu oculto, eu omito, eu uso uma roupa apertada, eu tiro foto murcha na barriga, eu não falo o que eu penso, eu não entro em embates, eu não externalizo o meu real querer das coisas, e o impacto que essa vergonha generalizada tem sobre como a gente se pensa e se percebe. A vergonha realmente tem um papel de ocultar quem nós somos, né? Acho que para tentar evitar todo tipo de embate, do ser vista no geral, que é super uma questão de análise que aparece, a questão do ser vista, ser avaliada pelo outro, o que, que vão pensar, o que, que vão dizer. Muitas vezes esse olhar se torna tão atormentador, assustador, que a pessoa se esconde, se envergonha de si, e muitas vezes isso vem de uma construção já muito antiga, que a pessoa muitas vezes nem se lembra de quando começou, ou se começou em algum certo momento, se sempre foi assim. E aí a pessoa vai realmente se escondendo dentro de si, não mostrando nada, porque se eu não apareço, as pessoas não lembram de mim, mas pelo menos eu não entro em confusão, ninguém vai me questionar, ninguém vai dizer nada. Porque também tem um pouco esse lugar, né? A famosa síndrome da impostora, que nós mulheres vivemos muitas vezes. E é uma super questão para se pensar dentro dessa vergonha, de que a gente se sente tão olhada, esse olhar é tão opressor sobre a gente, que o tempo todo a gente se questiona se aquele lugar é para a gente mesmo, porque dificilmente parece ser, né? Parece ser um lugar que qualquer homem ocuparia muito bem, mas que a gente não se sente pronta o suficiente. E aí mais uma questão, mais uma camada para a gente adicionar, esse suficiente. O que é o suficiente? O que é ser boa o suficiente? Pronta o suficiente? Que a gente se coloca tanto, né? E uma das coisas que eu percebo reflexos mais intensos, né, isso dentro do meu trabalho, dessa conversa de autoestima, é muitas vezes o tópico, dois tópicos principais que chegam para mim são questões relacionadas a trabalho e relacionamento. Não tem como. Quando a gente vai cavando um lugar e a gente vai construindo confiança, os assuntos vão se diversificando. Mas, inicialmente, o primeiro toque-toque que é batido é esse. E às vezes eu vejo que existe uma construção frágil nessa autopercepção quando as pessoas aceitam estar em relacionamentos que elas sabem que é menos do que elas merecem, mas existe esse senso do merecer, do o que eu sou capaz de desejar, o quanto eu sou capaz de desejar. Será que eu posso demandar isso dessa pessoa? Será que eu posso querer parceiros, parceiras melhores? Será que eu tenho o direito de me posicionar nesse sentido? Ou eu preciso acolher o que vier?
ou eu preciso construir a partir do que está dado, do que vem, do que, né, do que chega para mim. E aí eu vejo pessoas atraindo, mulheres atraindo inconscientemente esse lugar, tanto que a gente fala da autoestima do homem, é algo que a gente tem que encapsular e vender, e eu realmente acho, mas a gente constrói nosso senso de autoestima ancorado nessa autoestima do masculino, que é uma autoestima que diminui, que inibe, que coíbe, que, né, acanha a nossa autoestima enquanto mulheres. E dentro dessas conversas que eu tive com uma das pessoas que está aqui, a Isa até comentou sobre a reflexão da vergonha, e uma dessas pessoas falou: eu sentia vergonha de sair arrumadona, de sair bem vestida, de passar um batom. Porque é isso, é um atestado de vaidade, é um atestado de que você se permite ser vista, de que você pinta algo em você que você quer destacar. E aí eu acho que tem muito disso, né? Esse jogo do mostra e esconde, do ilumina e do apaga, e do ofusca e do acende. E aí eu vejo que está tudo muito dentro dessa dança, né? De como que eu quero que o outro me perceba e de como eu me percebo o suficiente diante dos olhares do outro, né? Uhum. Isso que você fala do acende, apaga e dessa dança do ser vista e ser ocultada, uma coisa que eu pensei muito também é o quanto o fato da nossa autoestima ser construída em cima desses ideais masculinos também acaba travando a gente de seguir com o que a gente tem, porque tem um pouco esse jogo, principalmente para a mulher, de que a mulher não pode aparecer completamente, não pode ser ela por completo, ela tem que mostrar um pouquinho e aí esconde o resto para continuar interessante, porque se a mulher for completa, ela não vai ser interessante porque vai aparecer tudo de uma vez. E aí isso aparece em vários contextos, né? De trabalho, de relacionamento, principalmente relacionamento amoroso, né? De que a mulher tem que se fazer interessante, e isso passa por uma coisa de um mistério, de um ocultamento, de que ela não pode ser quem ela é completamente, porque ela precisa ainda se apagar um pouquinho para que o outro apareça, e assim vai. E aí então se impede, né, da mulher chegar em vários lugares ou simplesmente ser quem ela é, e já colocar de imediato, olha, eu sou isso e pronto, e se você topar, beleza, ou se você não topar também, sem tempo irmão, e aí acaba caindo em muitas ciladas, né, porque conforme ela vai se doando para um relacionamento, por exemplo, e aquilo vai se mostrando não ser o que ela poderia ter de bom, ela ainda assim se permite ficar naquilo, porque, não, tudo bem, é o que eu tenho, então eu vou continuar aqui, e isso segue até que a mulher perceba que ela é melhor sem aquilo do que com aquilo. E uma das coisas que eu gosto nessa conversa é para que isso me serve? Eu acho que essa pergunta, dentro da conversa de autoestima, e quando a gente parte de um viés psicanalítico, é entender, tá, o que me esconder me serviu? Né? O que me mostrar me serviu? Qual foi o propósito dessa escolha do inconsciente? Tem uma frase do Jung que algumas pessoas podem sentir que vai na contramão do meu trabalho, mas conforme as pessoas vão conhecendo, elas vão descendo nessa ladeira comigo, elas vão entendendo que até que a gente entenda o inconsciente, a gente vai olhar para as coisas da vida e vai chamar de destino. Então, quando a gente percebe o para que isso me serve, onde que isso me cabe, a gente vai entendendo algumas escolhas com relação à condução dessa conversa de autoestima, e a gente vai se montando. Então, por exemplo, trazendo, né, de uma forma talvez mais lúdica. A minha autoestima, hoje, eu vejo que ela é muito construída numa não percepção, num certo apagamento, porque acho que algumas pessoas estão aqui, inclusive tem pessoas que estudaram comigo, que eu estudei numa escola militar durante 7 anos. Então, era uma escola onde eu não podia, enfim, ter o meu cabelo do jeito que eu queria, não podia pintar das cores que eu queria, não podia usar os acessórios que eu queria, isso esteticamente, né? E psicologicamente era onde eu não podia me manifestar criativa e artisticamente, porque existia um modus operandi, existia uma forma padrão,
Eu até trouxe isso para análise esses dias, que uma das frases que era usada, mas seu uniforme não está no padrão, seu cabelo está fora do padrão, seu brinco está fora do padrão. Então, eu vejo que hoje, a construção estética que eu sirvo, ela serviu esse propósito da antítese, da contraposição de uma construção que me foi imposta. Hoje, ela é uma escolha, mas antes ela foi uma fuga, ela foi um escape, ela foi uma forma de me afirmar e me validar como sujeito. Eu acho que quando a gente começa a se questionar o que essa escolha me serviu, a gente começa a entender os limites desse desejo, né? O que dentro da forma como eu me percebo é um desejo, é uma escolha, e o que é uma forma também de responder a uma série de questionamentos que me foram impostos. Eu amo essa frase do Jung, acho que tem super a ver com tarô, não tem nada de contramão, conversa muito bem com isso, porque não é nada raro que as pessoas cheguem achando que algumas situações se repetem na vida delas por puro destino. Que eu namorei tantos caras exatamente com o mesmo comportamento, do mesmo jeitinho. Mas por que será que só encontro essas pessoas? E aí, no fundo, conforme a gente vai pensando sobre isso, a gente entende que existiu ali, sim, uma escolha inconsciente, a partir de alguma coisa que foi colocada ali, e que vai se repetindo até que a gente consiga resolver aquela problemática, né? Porque aí também nossa cabeça elabora das formas mais mirabolantes possíveis, mas tadinha, né? A intenção é boa. A gente faz o que pode, com A o gente faz o que a gente pode. tem, eu gosto muito disso. Sim. Quando eu vou passar pano para mim e para vocês, eu falo, nossa, mas tadinha, ela fez o que ela conseguiu. Ela fez o que ela pôde. Mas eu acho que o importante desse despertar do inconsciente é quando a gente entende que a gente pode fazer um pouquinho mais por nós mesmas. Então, acho que estar aqui refletindo sobre essas coisas e fazendo as perguntas certas e buscando espaços adequados, né, de desconstrução ou de construção, a gente vai conseguindo se dar um pouco mais de riqueza, no sentido, né, do pensamento, a gente consegue contribuir mais com a gente mesmo. Mas isso dos padrões do inconsciente, e é interessante como, às vezes, quando a gente está dentro, a gente não se percebe. E aí a pessoa fala, é porque comecei um relacionamento agora e ele é a cara do meu ex-marido. E aí, às vezes, eu agradeço quando é online, não ser de vídeo, porque eu faço essa cara que assim, ó, eu entrei em estado meditativo comigo mesma. Eu falo, é isso, mas às vezes eu não estou no lugar de quem vai contar. Até a pessoa perceber, ela vai continuar repetindo, ela vai continuar naquela espiral de parâmetros parecidos, né? Uhum. Exatamente. E é um percurso, dá para ficar a vida toda nessas repetições, né? Mas quando a gente se vê nesse lugar e percebe que de alguma maneira a gente está escolhendo, mesmo sem perceber, acho que essa assustada já vale por um bom tempo de terapia, porque a gente percebe que a gente é realmente responsável por aquilo que a gente faz na vida. E isso tem um valor imensurável para mim. Se colocar responsável pelas suas próprias escolhas, pela sua própria vida, em alguma medida, é você saber que você tem um poder, né, sobre aquilo que você constrói. Claro, não é dessa maneira simplista, né, poder da mente, nada do tipo. Mas você se perceber responsável te coloca num outro lugar. E tem um quê de coragem nisso também, né? Eu Uhum. acho que é preciso muita coragem para você se colocar nesse lugar do eu fui responsável até pelo que eu achei que eu não tinha escolhido. E eu acho Uhum. que às vezes, quando a gente vai falar de autoestima, a gente fala, mas eu fui criada dessa forma, mas eu escolhi, essas coisas que aconteceram comigo, elas, né, lapidaram essa autoestima para um caminho que hoje eu não concordo, mas eu sou responsável pela maneira como eu me percebo, ainda com o arredor adverso, enfim, conflitante e cheio de reveses, eu sou muito responsável pela forma como eu me percebo. E uma das coisas que eu tenho trazido para as pessoas, e que às vezes parece um discurso reduzido, e só em espaços como esse a gente consegue alargar essa percepção. Uma das coisas que mudou a minha relação com o meu corpo, com a minha imagem, que não é uma relação linear, acho que, enfim, a de ninguém é, né? A gente está
eternamente se transformando. É perceber que eu sou responsável por esse corpo. E eu sou responsável pelo nível de satisfação e aceitação que eu imprimo a ele. E aí entender que, né, não necessariamente eu estou sempre no controle, mas que é uma escolha minha, a maneira como eu vou me perceber, isso mudou a forma como eu encaro o espelho, como eu encaro conversa sobre autoestima, como eu encaro elogios que eu recebo, ou elogios que eu não recebo, ou críticas que eu recebo, ou percepções que venham de fora, contrárias ao que eu acredito que eu sou. Mas eu acho que a responsabilidade é uma questão muito importante aí para a gente basear essa construção de autoestima, né? Uhum. Inclusive, não naturalizar também tem uma função importante nessa coisa da responsabilização, de como que a gente se vê, de como a gente se trata, porque também ajuda a gente a se desfazer de muita coisa que foi colocada, né? Do tipo, eu sou feia, ou então, nossa, eu não estou no meu peso ideal. Esse é um padrão, né, que alguém estabeleceu, mas que padrão é esse? Ele me atende, ele conversa comigo de alguma forma, ou eu nem acredito nesse padrão. E aí, quando a gente vai se libertando dessas amarras, a gente percebe que a gente pode inventar os nossos próprios padrões. E que viver, inclusive, vai muito disso, da gente ter a possibilidade de inventar como a gente quer viver. E aí, 1 milhão de experiências se abrem, né? De que esse não é um corpo mais que é só um número de peso, é um corpo, sei lá, que sente prazer, é um corpo que vai viver as coisas, e isso se torna muito mais interessante do que só deixar ele em caixinhas. E eu acho que uma das coisas, eu não consigo atribuir uma origem social para isso, já pensei bastante, né? Enfim, as pessoas que estão nesse discurso contra comunista, contra capitalista vão falar desse lugar, um lugar mais, talvez mais marxista. Outras pessoas vão atribuir a um discurso religioso, a uma imposição social que parte desse lugar, dessa ética protestante aí, uma coisa bem sociológica, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade de entender que nós não somos sempre os mesmos, que não existe uma constante nesse trato. E aí, quando eu vejo essa coisa, quando você fala das caixinhas, Isa, eu percebo muito isso, né? E teve uma conversa que eu tive com uma das pessoas que está aqui também, que ela fala, mas eu mantive meu peso, o tamanho da minha cintura por 10 anos enquanto você se transformava absurdamente por esses 10 anos. E, assim, eu vejo até a parte do meu trabalho que toca isso, é nessa transformação do feminino. A cada 21 dias, o corpo da mulher tem uma regeneração celular de até 70%. A gente não tem as mesmas células que a gente tinha no ciclo passado, né? O corpo biologicamente mudou toda a sua constituição para acolher uma nova fase. E aí eu acho que esse ato de estimar a si mesmo é estimar a si mesmo ainda com todas as mudanças, ou principalmente em função de todas essas mudanças, acolhendo todas essas transformações. Então, uma das coisas que eu converso muito com vocês é, eu não gosto de pessoas falando, né? Eu não gosto de ver fotos minhas no passado porque eu sempre acho que eu estava mais bonita no passado. Enquanto naquele momento onde o passado era presente, você não se enxergava nesse lugar, né? Essa insatisfação com a transformação é também algo que mina a construção de uma autoestima saudável, ao meu ver. E aí, para mim, só para fechar um pouco, acho que do meu argumento desse nosso primeiro dia, é que a autoestima ela é um hábito e um compromisso. Quando eu me comprometo a estimar a mim mesma com todas as transformações, e mesmo em momentos que eu estou me odiando, é um compromisso, assim, que ele é um casamento. Então, estou vivendo nessa pele e eu posso odiar e amar ao mesmo tempo. Inclusive, são duas coisas que estão aqui, né? O ódio e o amor, eles estão caminhando nesse lugar de retroalimentação, né? De uma coexistência, de uma codependência. Mas quando eu assumo o compromisso de me estimar, ainda que com conflitos, entendendo que não existe existência sem conflito, acho que a gente encarna conflituoso. Se você está aqui nesse plano de encarnação, você está
aberto ao conflito. E aí, às vezes, eu brinco e falo, ai, gente, ser solteira é umbral, não sei o que é umbral. Acho que tudo a gente está aqui nesse ambiente de provas e expiações sempre. Nunca vai ter um dia que eu vou acordar que não vai ter um conflito. Até se eu dormir o dia inteiro, eu vou estar em conflito com o meu inconsciente sonhando. Então, não tem paz. É uma existência sem paz. Mas quando ela é compromissada com esse ato de estimar a si mesmo nessas controvérsias, eu acho que a gente consegue levar de uma maneira menos categorizada, talvez conseguindo esvaziar algumas coisas que nos são impostas de uma maneira mais saudável, acho, mais equilibrada, mais justa com a gente mesmo. Sim, acho que esse é o ponto. Mesmo com as controvérsias, inclusive porque elas fazem parte da vida. Se perceber nesse lugar da contradição, acho que é uma virada de chave importantíssima. E assumir que é assim, e ponto, e que vai continuar sendo. Inclusive, essa coisa da invenção também é muito boa para seguir esse caminho de que a gente não é a mesma e que, enfim, tudo isso que você falou que é isso, entender que tudo é uma grande invenção, dá uma certa liberdade para que a gente continue Criativa, criando. uma liberdade criativa. Exatamente. Porque é isso, a vida nunca está acabada e aí resta a gente continuar criando e só parar quando realmente não tiver mais como. Eu acho que, no fundo, esse nosso papo é muito sobre como a autoestima é um processo de responsabilização pela nossa cocriação, né? A forma como a gente cocria a nossa percepção de nós mesmas. Então, eu sou responsável pela forma como eu me crio, me percebo, pela forma como eu me apresento. E aí, assim, saindo um pouco da psicanálise, agora dando um direcionamento bem comportamental, quando a gente chega nesses embates, eu sempre pergunto para vocês, como você costuma se apresentar? Então, a Isa falou, no começo, né? Eu estou acostumada a me apresentar num lugar acadêmico. Então, a gente consegue perceber que na construção dessa autoestima da Isa, a academia tem um peso, né? Essa fundação do saber acadêmico tem um peso. E nunca como uma crítica. Eu sempre, quando eu caí em mim dessa percepção, eu comecei a entender que eu posso me apresentar de diversas formas diferentes. E todas elas vão dizer sobre a mesma pessoa, como um caleidoscópio, de lugares completamente distintos, mas que estão associados à minha imagem. Então, toda vez que eu conheço uma pessoa nova, eu decido, eu falo, eu quero que essa pessoa conheça o que de mim, que ela conheça a Bruxana primeiro, que ela conheça a internacionalista primeiro, ou agora, como eu tenho escolhido, que ela conheça a Amanda primeiro, antes de todos esses lugares, né? E não que algum desses não seja você, né? Mas parece que a Amanda, ela vem de um outro lugar, um lugar esvaziado. E eu acho isso fundamental. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso primeiro dia. Claro que aqui nesse ambiente online, queria saber de vocês, da comunidade que estão assistindo, o que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, alguma questão, ou para mim ou para a Isa, para trazerem para o chat. Lembrando que para quem está assistindo de forma assíncrona, a gravação no YouTube, podem trazer essas perguntas para o grupo também, tá? Não é porque perdeu o ao vivo que perdeu o trem, o tempo aqui ele é construído a partir do que a gente acha que ele pode ser. E aí a gente fica abertas para esse diálogo com vocês. E se as pessoas estiverem processando, se estiverem processando, fazendo o download dessas informações e quiserem trazer num outro momento também, estamos super abertas. Agora que eu estou lendo aqui o chat, que enquanto eu falo não consigo prestar atenção. Comentários maravilhosos. Não A sou Isa falando que tu alugou um triplex na cabeça dela quando começou a falar de vergonha. E depois ela falou sobre como se apresentar, né? Eu acho que tem muito isso, né? A gente vê a autoestima muito como a gente se apresenta para o outro, mas acho que é muito sobre como a gente se apresenta para a gente mesmo, né? O que que eu escolho falar de mim para mim mesma? O que que eu escolho afirmar ou negar, né? E cada palavra que a gente escolhe para falar da gente diz muito, né? Não, a Isabela no chat. Ô, Isa, se eu tiver que pagar IPTU de todos esses apartamentos, eu não vou ter dinheiro, não, tá?
desse apartamento que eu aluguei. Pelo amor de Deus. Cada A seu, eu fico, nossa, é mesmo, né? Nossa. Não vai ter dinheiro, não. Eu vou dormir Aí como, sabe? Eu, antes de indique muito dormir, seu trabalho para eu ter dinheiro para pagar o IPTU que eu aluguei. juro. Aí eu fico muito reflexiva, igual isso de se apresentar. Meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar isso. E hoje foi o primeiro dia de trabalho, né? E aí todo mundo, ai, faz uma apresentação breve sua. E eu me peguei nesse complexo, tipo, como eu vou me apresentar? Tipo, o que que eu vou falar? E aí, na hora que você falou, né, tipo, eu vou apresentar a Amanda Bruxona, a Amanda Internacionalista, ou eu vou apresentar a Amanda. Aí eu fiquei, nossa, né? Eu já apresentei a Isabela, não sei. Eu fiquei muito com isso na cabeça. A gente fica escondido atrás É, desses papéis, né? Eu acho que às vezes pois é é. importante a gente se despir. E uma coisa que eu acho legal, se vocês tiverem curiosidade de ver, não precisam assistir todos os dias, mas se vocês verem as gravações do Caminho do ano passado, eu estava assistindo para poder preparar o Caminho desse ano. Gente, eu pareço outra pessoa e vocês que estavam comigo parecem outras pessoas totalmente diferentes. A gente está o tempo todo escolhendo se apresentar de formas muito diferentes. Eu fiquei, cara, é um ano só, né? Mas um ano recheado de muitas percepções diferentes, de muitas nuances, de muitas mudanças. E a gente antes de tudo, né? Que é uma coisa que a Isa trouxe, é uma escolha. E uma escolha com responsabilidades. Eu achei isso, acho incrível quando a gente consegue se conectar, que é um pouco do que a Thalita trouxe no chat, né? Que a gente às vezes não sabe que outra pessoa pode sentir a mesma dor que é tão comum para a gente. E ao mesmo tempo, a gente individualizar o que às vezes é só nosso. Então, existem construções que são coletivas, principalmente quando a gente fala de mulheres, de uma faixa etária parecida, de um grupo social parecido, que é o nosso caso, a gente está falando de algumas coisas que são divididas, mas a gente está sempre falando de um ponto de vista que é muito nosso. Até a forma como a gente vê o coletivo é uma forma muito individual. Eu acho que por isso que caminhar conjuntamente é tão gostoso. Isa, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua abertura, pela sua sabedoria, pela sua fala. Espero que você continue caminhando com a gente nos outros dias. E vou deixar em aberto para as pessoas te procurarem. Tanto se elas quiserem conversar, tanto se elas quiserem estar aí na sua clínica psicanalítica, tá bom? Beleza, perfeito. Eu estou aqui disponível, só mandar mensagem. Acho que meu contato, inclusive, está lá no grupo, né? Enfim, só catar ali, que estou por lá, tirar dúvidas, bater papo também no atendimento online. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de eu vir aqui, eu falando que 15 minutos ia ser muita coisa para mim, aí, né, a gente está aqui há uma hora e eu Que a pensando, gente ia fazer acontecer. meu Deus, não falei nada, não consegui falar nada. É interessante, né? Mas enfim, o que importa é o que Mas fica. terão outros dias, e nesses outros dias, mesmo no lugar de espectadora, sinta-se livre para falar o que você quiser falar, que esse é um espaço que ele é articulado coletivamente também. Com certeza, estarei aqui. Obrigada, meninas que assistiram, obrigada por compartilharem esse espaço com a gente, os triplex aí, depois a gente conversa sobre como a gente faz com o IPTU, e é isso. Um beijo, gente. Até amanhã.